Eu quero nesse momento convidar você para refletir sobre um texto da Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, ele escreve que o cristão, aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é mais que um vencedor. Ou seja, um vencedor é aquela pessoa que luta para vencer alguma coisa e consegue vencer. Então esse é um vencedor. Mas no texto aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos mais do que um vencedor. Ele diz assim, encontra na carta de Romanos, capítulo 8, verso 37. Ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando a gente nasce nesse mundo onde nós hoje vivemos, é normal e é natural a gente ouvir dos nossos pais, ou às vezes daquelas pessoas que estão próximo de nós, elas dizerem assim: estuda para que você seja um vencedor na vida. Ou seja, a sociedade ela tem colocado um peso de responsabilidade sobre os seres humanos, que se você não conseguir bens materiais, se você não conseguir uma posição social, se você não conseguir um grau acadêmico, você não vai ser um vencedor. Porque eles nos dão a entender que a luta que você tem na vida, você só vence se você tiver essas coisas. E hoje, infelizmente, algumas denominações ou algumas religiões que têm pregado sobre a prosperidade, elas têm trazido isso na mente das pessoas. Por exemplo, se você olhar para a vida de um Neymar da vida, se você olhar para a vida de alguém que conseguiu realizar um projeto humano, é normal as pessoas dizerem: esse cara é um vencedor. Mas será que é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Que o vencedor é aquele que consegue realizar aqueles desejos que a sociedade impõe, ou seja, aquelas regras que a sociedade impõe? Será que esse é o vencedor? Eu quero dizer que desde que o homem nasceu, que o primeiro homem foi criado, o homem não foi criado para ser um derrotado. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência, em um homem não ter dado ouvido à voz de Deus, o pecado derrotou o homem. E por causa do pecado, a Bíblia diz em Hebreus que por causa do pecado, que o pecado é que traz a morte, a Bíblia diz que durante toda a história da humanidade, o homem sempre teve medo da morte. Está escrito em Hebreus que para isso se manifestou Jesus, para destruir o diabo e libertar os que a vida toda foram escravos por causa do medo da morte. Ou seja, o pior sentimento, o pior medo que pode existir no coração do ser humano é medo da morte. Então, por que o homem luta? Por que o homem batalha? Por que o homem mente? Por que o homem mata? Porque ele tem medo da morte. Mas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo ele deixa claro que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nada dessas coisas poderão nos separar do amor de Cristo Jesus. Do amor de Deus, aliás, que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo que nós não devemos ter medo, porque nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, ele está dizendo, mesmo que você venha morrer, não tenha medo, porque a morte para você não é o fim da vida, porque Jesus já venceu por você. Ou seja, Jesus venceu a fome. Então, por exemplo, o mundo passa esse conhecimento para nós, que o vencedor é aquele que conseguiu
né, algum bem material, aquele que conseguiu alguma forma de se defender dessas coisas. Por exemplo, quantas pessoas hoje estão em leito de hospitais, estão à beira da morte, estão com medo de morrer, mas são pessoas que, se você for olhar, humanamente falando, elas têm bens materiais, elas são ricas, né? Elas lutaram, elas batalharam a vida toda para conseguir ter uma poupança, para conseguir ter um plano de saúde, né? Achando que esse plano de saúde iria evitar, né, elas de passarem por determinadas situações, ou até mesmo pensava o seguinte: ó, com o meu plano de saúde, no momento que vier a enfermidade, no momento que vier um câncer, esse plano de saúde, com esse plano de saúde que eu tenho, os melhores médicos, eles vão conseguir evitar que eu morra. Veja que coisa, o texto Paulo diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ou seja, você precisa ler o contexto, o que é um vencedor, o que é ser mais do que vencedor. Ele está dizendo, em todas essas coisas, em todos esses problemas que a vida pode te apresentar, em tudo aquilo que a vida, que o mundo pode te apresentar como medo, que você deve ter medo, ou que o diabo pode te apresentar, ele está dizendo: não tenha medo, porque em tudo isso nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu os poderes da tempestade do mal. O que nós precisamos é viver, é aprender a viver como uma pessoa que é mais do que vencedora, não viver com medo, não viver atemorizado. Se você for ler o texto mais na frente, ele diz que Deus não nos deu espírito de medo para vivermos outra vez atemorizados. Ou seja, as pessoas, até o conhecimento da salvação de Jesus Cristo, até o momento que Jesus havia morrido na cruz e ressuscitou, os discípulos, todas aquelas pessoas ali, viviam com medo de morrer. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Pedro teve medo de morrer. Mas no momento que Pedro viu Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que Pedro perdeu o medo de morrer. Ou seja, Jesus até avisou a Pedro o momento que Pedro iria morrer. E Pedro foi normalmente, naturalmente, se entregou para morrer, porque ele sabia que a morte não era o fim da vida. Ou seja, ele sabia que Deus tinha algo e tem algo melhor para aqueles que morrem sendo fiéis à palavra de Deus. Por isso que Apocalipse está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, quando você tem essa convicção de que nem morte, nem vida, nem fome, nem nudez, nem principados, nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo, através de Jesus Cristo, você perde o medo. Você é um vencedor, não porque você se esforça para conseguir aquilo que o mundo diz que você deve ter. Às vezes eu vejo quantas pessoas não têm vivido bem com a sua família, né? Não conseguem desfrutar da vida que Deus lhe deu, porque elas estão preocupadas. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que acumular bens materiais, porque se eu não fizer isso, meus filhos não vão conseguir passar no melhor concurso, eu não vou preparar meus filhos para a vida, para que eles sejam vencedores. Aí no fim esses filhos se tornam viciados em drogas, porque não conseguiram vencer, né? O medo não conseguiu vencer os desafios da vida. Quantas pessoas assim, né, que não conseguem viver feliz, não conseguem viver a vida, porque eu tenho que dar um melhor nível, eu tenho que pagar a melhor faculdade para o meu filho, para que meu filho seja um vencedor. Quantos que perdem a noite? Eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que conseguir um doutorado, porque eu tenho que conseguir passar num concurso, eu tenho que vencer outras pessoas, quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, você não está lutando contra o ser humano. A sua vitória não tem que depender do seu braço. A sua vitória vem do Senhor. A sua vitória vem de Jesus Cristo, que venceu todos os poderes. Paulo disse: se Deus nos deu o melhor que ele tinha, que era o seu Filho Jesus, será que ele não nos dará junto com ele todas as coisas? Mas Jesus diz: buscai, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus, meu irmão? O reino de Deus não é um conjunto de obrigações, né? Não é um conjunto de regras que você tem que obedecer. O reino de Deus é o que te ensina como viver tranquilo,
como agir diante dos desafios que a vida apresenta. É você aprender, Senhor, diante desse desafio aqui, como é que eu devo agir, Senhor? Para ter paz, para não ser pressionado, Senhor, para não agir de forma pressionada pela sociedade, mas agir de acordo com os teus ensinos. Por isso que Paulo disse em Romanos 12 que nós precisamos ter uma renovação das nossas mentes, para que possamos experimentar como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus para a nossa vida. Você só vai experimentar que ela é boa no momento que você se entregar, se render, né? Se render a Jesus Cristo, se render a obedecer a palavra dele. Aí você vai dizer, rapaz, como é maravilhoso, como é boa esse projeto que Deus tem para a minha vida, como é maravilhoso esse projeto. Mas enquanto você não se render, enquanto você não aprender a descansar no Senhor, enquanto você não aprender a se submeter aos ensinamentos de Jesus Cristo, você não vai saber como é bom obedecer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse momento e que você possa aprender. Nós somos mais do que vencedores. Você não é um vencedor porque você luta e você conquista alguma coisa, mas é porque Jesus já conquistou por você. Aquilo que o diabo tomou de Adão, né, o privilégio que Deus deu ao homem, e o diabo foi e tomou. No momento que Adão abriu mão e deixou, o diabo tomou essa liberdade. Jesus veio e tomou de volta da mão do diabo, e agora ele nos dá essa liberdade de viver essa vida. Deus, que a vida que Jesus disse, não andeis ansioso, está lá Paulo dizendo, não andeis ansioso por coisa alguma. Jesus também disse, não ande preocupado pela comida, nem pela bebida. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e que você tenha coragem de viver, né, conforme os ensinamentos da palavra de Deus.